Acautelai-vos contra os falsos profetas, que vêm a vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos, lobos vorazes, lobos espertos, mas malvados. Porque Jesus chama a atenção do povo simples a respeito dos falsos profetas? E por que a igreja coloca esse evangelho nessa época, praticamente no meio do ano, esse tempo litúrgico que nós vivemos? Por que isso? É porque nós temos que ter cuidado, senão a igreja não colocaria esse evangelho se não fosse para chamar a atenção de falsos profetas. Por isso, eu, imbuído da minha responsabilidade, eu tenho que falar sobre esse assunto. E é necessário, porque as ovelhas muitas vezes vão se deixando levar sem perceber, e quando veem, já caíram nas garras dos lobos. Primeiro vejamos o que é um profeta. Depois, por que se chama falso profeta? E quais são esses falsos profetas dos quais nós temos que ter cuidado, de quem devemos ter cuidado nesses tempos de agora? Primeiro, o profeta é todo aquele que fala em nome de Deus. Quando a gente fala profeta, muitos podem imaginar aquele que prevê o futuro. Também, mas não necessariamente. Todo aquele que fala em nome de Deus, profetiza. O que é um falso profeta? Falso profeta é aquele, ou que diz que fala em nome de Deus, mas não está falando em nome de Deus, está falando em nome de outro, ou de si próprio, portanto é falso. Ou falso profeta é aquele que, embora seja enviado por Deus, não fala as coisas que Deus quer. Fala outras coisas. Também é falso profeta. Sempre houve falsos profetas dentro da igreja, desde o início. E Jesus já chamava atenção naquela época, primeiro com relação aos fariseus e saduceus, mas depois na igreja a gente vai vendo isso, já começando as heresias, bem no comecinho. São João já fala na sua epístola, nas suas epístolas, cuidado com os anticristos que estão no meio de vós, nem os saudeis. Já falava dos gnósticos, dos marcionitas. Já estava naquela época dentro da igreja pessoas que eram cristãs e que já apareciam com ideias erradas, contrárias à fé, contrárias à moral, contrárias à doutrina do evangelho, contrárias à igreja. E no meio do povo, o povo começa a achar que aquilo é verdade e começa a se desviar do caminho de Deus, do caminho certo. Então, São João já chamava atenção lá nas suas epístolas. Aliás, o seu evangelho já foi para provar que Jesus é Deus, porque já havia gente dentro do cristianismo querendo negar a divindade de Jesus. E durante toda a história da igreja, nós vamos ver aparecerem vários falsos profetas que, ou com o seu modo de viver, ou com suas pregações, espalham no meio do povo uma doutrina que não é a católica, que não é a correta. E desviam muita gente da verdade, muita gente se deixa levar pelo caminho do erro. O Papa Paulo VI, ele deixou por escrito uma coisa muito interessante, dizendo que vai chegar um tempo em que poderá entrar dentro da igreja um pensamento não católico e que pode se tornar a maioria, pode levar a maioria das pessoas a ter esse pensamento não católico e que apenas uma pequena minoria se mantenha na verdade. Mas esse pensamento não católico, ele não é o pensamento da igreja. E ele chama atenção nesse sentido. E ele é quem fala da infiltração que houve na igreja, em que por alguma brecha entrou a fumaça de Satanás. De modo que hoje também nós temos em alguns ambientes católicos pensamentos que não são católicos, mas que o povo vai, participa e vê. Os padres, muitos padres formados dessa forma, vão com esse estilo e com essas coisas que leram, que estudaram de alguns ditos teólogos e terminam entrando na igreja esse pensamento não católico, e é contra eles que eu gostaria de refletir um pouco
Até porque temos que ter cuidado, senão nós também nos tornamos anticatólicos sem perceber. Primeiro, peguemos um ponto com relação à fé. A nossa fé é a fé de uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Mas quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus feito homem. Portanto, Ele é Deus e homem. E por que Ele se fez homem? Para nos salvar. E como veio a salvação? Veio com a sua morte na cruz, derramando o seu sangue até a última gota pela salvação do gênero humano. Só Ele é o Filho de Deus. Só Ele se fez homem. Só Ele, com a sua morte na cruz, salva toda a humanidade. Não há outro. E Ele salva a humanidade, merece para todos nós o céu e funda a igreja e entrega à igreja todos os meios para que a igreja aplique em todo o tempo, em todos os lugares, até o fim do mundo, guiada pelo Espírito Santo, aplique todos os meios às almas, em particular, que é a chamada redenção subjetiva, que vai a cada um de nós até a volta de Jesus. Esta é a verdade. Há um Deus em três pessoas, o Filho se faz homem, morre na cruz para nos salvar, funda uma igreja. Essa igreja é a Igreja Católica, que está espalhada para levar a salvação para os homens. Qual é a mentalidade que se tem hoje? Em muitos ambientes católicos, é que Cristo é apenas mais um. E coloca em pé de igualdade Cristo, Buda, Maomé, Confúcio, Gandhi. Então a gente vê muitas vezes Jesus Cristo ser tratado não como Redentor, não como Salvador, mas aquele que veio apenas como um grande homem para pregar um reino, e um reino só temporal, um reino aqui da terra, um grande revolucionário. Me lembro no tempo de seminário, tinha uma revistinha chamada Sem Fronteiras, era uma revista missionária, que nós recebíamos, e tinha lá uma chamada na revista: Cristo não foi um ajeitador, ele foi um agitador. Quer dizer, distorce totalmente o que é a pessoa de Jesus, Filho de Deus feito homem, que veio para salvar. Não há outro Salvador, nenhum outro nome foi dado para a salvação que não Jesus. Então, isso é uma coisa que não pode ser esquecida, até porque em muitos ambientes se colocam todas as religiões como iguais, como se todos os caminhos levassem a Deus, e que a nossa fé de cristãos fosse apenas uma no meio de uma confusão de religiões. Então a salvação veio para quem? Então Deus se revelou em todas as religiões, em todos os lugares do mundo? Ou Deus escolheu um povo, que é o povo eleito, o povo judeu, e desse povo veio a salvação para o mundo inteiro? Mas essa mentalidade de que Cristo não fundou uma igreja e que apenas pregou, morreu, e morreu porque foi traído, e depois vieram os seus discípulos e fundaram a igreja, é uma mentalidade que está espalhada em toda parte. Isso é um problema sério, porque muita gente vai perdendo a fé na pessoa de Jesus Cristo. Outros colocam Jesus Cristo apenas como um mestre. Aquele mestre que falou muitas coisas, ensinou muitas coisas, mas como tantos mestres que há. Então colocam frases de Jesus ao lado de frases de Gandhi, de Chico Xavier, frases de Confúcio, de Dalai Lama, etc., como se fosse tudo igual, todos no mesmo nível. Mas não, Cristo é o Senhor dos senhores, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Outros olham Jesus Cristo apenas como um homem sonhador, que sonhou com um mundo novo, e porque sonhou com um mundo novo, então morreu numa cruz. Ou talvez um chefe político, ou coisas do tipo. Então essa distorção a respeito da pessoa de Jesus Cristo é algo que se espalha nos meios dos católicos. Isso vai se perdendo cada vez mais, a fé na pessoa dele, e depois, porque perde a fé, perde o amor, perde também a fé na redenção, a fé também na libertação do homem do pecado e do pecado original.
e os mandamentos de Cristo passam a ser apenas frases soltas e que não constroem nada, essa mentalidade vai passando em muitos meios católicos. Depois, o diálogo interreligioso passa a se perder, porque não há mais a missão de converter, porque ninguém precisa se converter, porque todo mundo já está salvo. O ecumenismo, o movimento ecumênico, ao invés de trazer os irmãos separados, ortodoxos e protestantes para dentro da igreja, simplesmente é uma conversa entre irmãos e para ficar cada um na sua, porque todo mundo está salvo, a igreja de Cristo é para todos e é todos, composta de todos. Quer dizer, essas ideias vão colocando na cabeça dos fiéis e o povo vai se perdendo. Vai perdendo a fé na verdadeira igreja de Cristo, na força dos sacramentos, e vai perdendo a fé na pessoa de nosso Senhor, como o único Salvador. Do ponto de vista moral, vai no mesmo caminho. Nós vemos, por exemplo, o que é a moral. A moral estuda os atos humanos. Então, estuda os atos humanos enquanto meios, ou atos humanos enquanto conduzem para que o homem alcance o seu fim. Então, quando fala a palavra moral, a palavra moral vem de mors, que significa costumes. Então, estuda os atos humanos enquanto nos encaminham para o nosso fim. Qual é o nosso fim? Deus. Qual é o fim último do homem? Deus. Para que nós existimos? Para Deus. Deus nos criou para Ele, por amor a Ele. Então, a moral, ela vai estudar os atos humanos enquanto conduzem para o fim que é Deus. Então, é a ciência dos atos humanos. Mas tem nos atos humanos, para conduzirem a Deus, eles têm que seguir um caminho. E esse caminho qual é? Uma vez perguntou um jovem a Jesus: o que devo fazer para alcançar a vida eterna? A mesma coisa que ele perguntasse: qual é o caminho? Como devem ser os meus atos para alcançar a vida eterna? E Jesus disse: obedece os mandamentos. Então, o caminho que nos conduz à vida eterna é a obediência aos mandamentos, que são objetivos. Temos lá os 10 mandamentos da lei de Deus, temos lá a prática das virtudes, são coisas objetivas. Não matar, isso é claro. Não furtar, isso é claro, objetivo. Não desejar a mulher do próximo, isso é muito claro, objetivo. Honrar pai e mãe, isso é objetivo, é claro, uma coisa evidente, clara, objetiva. Não tem um mais ou menos aí. E em cada mandamento há aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós devemos não fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é que eu devo fazer? Colocar Deus como centro da minha vida. Isso é objetivo. Não tenho mais ou menos. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que eu devo fazer? Eu devo estar com Deus e me submeter a Ele pela fé, pelo culto que eu devo prestar a Ele. Isso é objetivo. O que é que eu não devo fazer? Não devo ter superstição, não devo praticar a idolatria, não devo colocar outros seres no lugar de Deus. Isso é muito objetivo. Não existe um mais ou menos, um ajeitamento. Isso é bem objetivo. Então, a moral, ela é objetiva. Na aplicação, vai aplicar subjetivamente às pessoas, de acordo com as circunstâncias, mas a lei é a mesma e deve ser aplicada e usada. Não existe uma moral de consciência. Eu acho que eu devo fazer isso. Então, essa moral de consciência, ou chamada moral de situação, é o que hoje impera em muitos ambientes católicos. E essa moral de situação e de consciência, você faz aquilo que você se sente bem, isso é que é o certo. Então já se perdeu a noção do pecado. Então a gente vai dizer, mas isso é errado. Não, não é errado, você acha que é errado, mas eu acho que é certo, eu faço. Quer dizer, ficou um achismo em que cada um faz aquilo que acha que é certo. Já se perdeu a objetividade das coisas e a moral passa a ser a moral de consciência. Aquilo que minha consciência manda, eu faço e pronto. Então isso vai justificar 2 homens se juntarem sexualmente como homem, como casal, e dizerem: o importante é o amor, o importante é que a gente se dá bem, o importante é isso e Deus abençoa isso.
o que é um absurdo. O que é um absurdo. Não pode. Ou uma vida de adultério, está tudo normal, pode ficar bem, você pode receber a Eucaristia, está tudo muito bem, mas deixou a esposa, deixou o esposo, está numa segunda união. Não pode. Objetivamente não pode. É preciso ter um cuidado, um carinho de receber, de acolher. Isso não quer dizer que a pessoa está excomungada, que não pode ter o acesso à igreja. Muito pelo contrário, a igreja acolhe a todos. Mas não pode se calar dizendo que o que é pecado e o que não é. Porque o pecado não é o que está na cabeça da pessoa. O pecado ele é objetivo. Agredir uma pessoa é pecado, isso é objetivo. Mas eu acho que não é. Não importa o que você acha. Importa que objetivamente agredir uma pessoa é errado. Então hoje essa moral ficou uma moral meio individual, que cada um faz a sua forma, faz do seu jeito. E se a gente não mostra a verdade, o que acontece? As pessoas não vão deixar o erro. Vão se acomodar numa situação em que parece que está tudo muito bem. Mas eu preciso me converter, meu Deus, eu estou vendo que eu não estou certo. Vou fazer o possível, começar a dar passos e passos em direção. Primeira coisa, vou para a igreja. Vou começar a rezar. Vou começar a participar da Santa Missa. Vou dar passos. E vou pedir a Deus, não, Senhor, eu estou nessa situação que eu sei que não te agrada, Senhor, me ajuda, me dá a graça de eu sair disso, porque eu quero melhorar. Mas não deixar a pessoa num estado em que está tudo muito bem. Você pode continuar batendo lá na sua mãe, pode continuar desobedecendo, pode continuar fumando a sua maconha, pode continuar usando a sua pornografia, pode continuar vivendo sua sexualidade do jeito que você quiser, pode continuar falando mentira à vontade, o importa é você ser feliz. Essa mentalidade liberal penetrou nos ambientes católicos. Isso é falso profeta. Não estou falando de pessoas, estou falando de mentalidades que com certeza foi espalhada por pessoas, que aqui não interessa saber. O que importa é que nós temos que ter um cuidado de ter um pensamento verdadeiramente católico, verdadeiramente cristão, e não aquilo que nós gostamos ou não gostamos. A nossa religião não é a religião do bem-estar, é a religião de Nosso Senhor, que tem exigências e claras. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Não é uma exigência. Você vai ter vontade de fazer coisas que você não pode, então negue-se a si mesmo. Passou num pomar, deu vontade de pegar lá um cacho de bananas, não pegue, não é seu. Não é verdade? Deu vontade, mas não é. Viu aquela menina lá, deu vontade de ir lá e se agarrar no pescoço dela. Não vá, não pode. Não faça isso. Entenderam? Quer dizer, essa subjetividade que as pessoas são levadas a acharem que podem fazer o que querem, mas não está certo. Essa mentalidade, infelizmente, se espalha nos meios eclesiásticos, em que tudo fica subjetivo. Então, a ideia de pecado acaba, tudo é relativo, só é pecado aquilo que você acha que é pecado, e não aquilo que é objetivamente certo ou errado. Depois, quando fala do amor, o importante é amar ao próximo, certo? Mas primeiro, antes de amar o próximo, tem que amar a Deus. Não existe amor ao próximo sem amor de Deus. Amor ao próximo sem Deus é filantropia. E não tem mérito nenhum, que não é amor. O verdadeiro amor vem de Deus, passa por você, vai a você e vai ao próximo, por causa de Deus. Então há uma espécie de ênfase dada ao bem-estar nosso aqui na terra. Vamos trabalhar para que todo mundo viva bem, vamos trabalhar pelas políticas públicas, vamos trabalhar para que todos tenham aqui no mundo a paz, para que respeitem a natureza, todos se deem bem, cada um com a sua verdade, né? E pronto. E Deus? Deixa Deus lá. Isso chama-se fideísmo. Eu creio em Deus, mas Deus não tem interferência na minha vida. Quando eu precisar dele, eu chamo. Essa mentalidade nós temos aí nos nossos meios. Isso é falso. Não é essa a verdade. Agora há um terceiro ponto,
Não quero cansar vocês, coitadinhos, que sofrem com as minhas homilias. Mas é um terceiro ponto que eu preciso falar. É a questão da espiritualidade. Espiritualidade. O que é espiritualidade? Espiritualidade é a vivência de Deus dentro de nós, a vivência de Cristo no nosso dia a dia. Nós somos cristãos não apenas porque seguimos Jesus. Muitos seguem Buda, seguem Maomé, seguem lá vários, agora como é que chama esse povo que são líderes de internet, né? Tem um nome aí que eu não me lembro agora. Como? Influenciadores, né? Vocês estão por dentro, hein? Influenciadores e tal. Jesus Cristo não é um influenciador. A gente não segue Jesus como um influenciador. A gente segue Jesus também, mas a gente se transforma com Jesus. Jesus transforma a nossa vida. Nós vivemos nele, a ponto dele estar em nós e nós nele. Na Eucaristia isso se realiza de modo profundo, porque na Eucaristia nós recebemos Jesus como nosso alimento, mas mais do que alimento, ele se infunde em nós, a ponto de nós vivermos nele e ele em nós. Isso é cristianismo. Isso é ser cristão, mais alto nível, como podemos dizer. Deixar-se transformar, configurar por Cristo e ser essa presença de Cristo no mundo, como sal da terra, como luz. Essa é a espiritualidade cristã. Então nós somos santos cada vez mais que nós nos imbuímos de Cristo. Não Cristo como influenciador da minha vida, não. É mais que embora influencie, mas mais do que isso. Cristo que me transforma interiormente e me faz ser uma outra pessoa. Por isso a minha vida com Cristo não é apenas aqui dentro da igreja, mas é fora também, dando testemunho dele. Essa é a espiritualidade. Mas o que se coloca que Cristo é apenas, eu sigo como sigo outras pessoas, e basta isso. Ele apenas me influencia, mas eu também posso ter outras ideias minhas mesmas. Depois uma outra coisa interessante, e que infelizmente é uma dor que causa para nós, é a liturgia. A liturgia, nós sabemos, é o culto público que o Cristo faz, que o Filho faz ao Pai com a sua igreja. Então a liturgia é um culto da igreja com Cristo. Não é propriedade de um padre. O padre não tem poder de chegar e mudar a liturgia. E o que se coloca hoje na liturgia? A missa, que é o sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício do Calvário tornado presente no altar. Então a missa é um sacrifício. A missa não é um show. A missa não é para agradar as pessoas. E quanto mais palmas, quanto mais danças, quanto mais agitação, melhor é a missa. Isso não é assim. É um mau entendimento que se espalhou e muitos colegas, não posso fazer diferente, porque senão o povo não vai gostar, etc. Não importa, o negócio é fazer o certo. E nós vamos à igreja, vamos para rezar, vamos para participar do sacrifício de Cristo. Não é para fazer um show. O padre é outro Cristo, não é um animador de auditório que fica lá descendo de rapel. Eu vou ter dificuldade, eu vou ter que fazer curso, né, se tiver que descer de rapel daqui de cima para agradar vocês. Ou então trazer o Santíssimo num drone. Vou começar a dançar aqui, fazer piruetas e virar cambalhotas. Não é assim. A missa não é isso, meus irmãos. Então nós temos que ter o cuidado de dar o devido valor àquilo que a liturgia nos coloca, que é a liturgia da igreja, que está lá nos livros litúrgicos. Basta seguir o que está ali. Basta seguir. A gente vê aí alguns bispos, nosso bispo Dom Luiz Henrique, muito cuidadoso com a liturgia. É a liturgia nova, mas seguir a risca como estar ali, né? Isso é necessário, né? Liturgia tradicional, temos essa graça, ela ser mais fechada, mais sacralizada, isso nos ajuda muito, né? Porque hoje há uma dessacralização da liturgia, em que as pessoas vão à missa e nem sabem mais o que é missa. Virou um encontro. Chegou ao ponto que vai numa missa e numa celebração, não sabe a diferença, porque parece tudo igual, não é?
Então isso tudo é algo que penetrou, e não foi ordem de cima para ser assim, foi que foi penetrando nos meios católicos, e as pessoas foram recebendo, influenciadas aí pelos influenciadores do dia a dia, e a coisa foi acontecendo. E Nosso Senhor manda cuidado com os falsos profetas. Então nós temos que procurar viver de acordo com aquilo que a igreja nos ensina, seja no campo da fé, seja no campo da moral, seja no campo da liturgia ou no campo da espiritualidade, aquilo que a igreja ensina, que está lá no magistério, e pronto. Em comunhão com a igreja, e nunca romper a comunhão, e procurando viver de acordo com aquilo que a igreja ensina e sempre ensinou, e não muda. Aí nós temos a garantia, né? É interessante que nessa crise da igreja muita gente diz, eu faço isso, podia fazer isso, podia fazer aquilo, e começa a dar ideias, mas a coisa é tão arraigada, como dizia São Pio X, está nas veias da igreja, que não é numa canetada, não é num decreto que vai se resolver, porque é questão de mudança de mentalidade, e isso nós vamos levar décadas, ou talvez até séculos, que Deus nos livre disso, para resolver a situação. Então vamos pedir muito a Nosso Senhor. Primeiro agradecer, né? Agradecer a Deus, e nós podemos ter acesso àquilo que a igreja sempre ensinou, isso para nós é uma graça muito grande, e viver essa responsabilidade de cristãos, ter o cuidado de não nos deixar levar pelas novidades que o mundo apresenta, e não querer dessacralizar a igreja, trazer o mundo para a igreja, e sim levar a igreja para o mundo, não profanar a igreja, mas levar a igreja para o mundo, para que o mundo seja santificado por Jesus, e procurar no dia a dia viver a santidade como o Nosso Senhor quer. Assim, nós vamos estar bem protegidos por aquilo que Nosso Senhor chama de falsos profetas. E é claro que, dizendo Senhor, Senhor, com o nosso coração limpo e puro, para que assim possamos alcançar o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.